que eu tento fazer na minha atividade como professor é justamente enriquecer esse trabalho com a técnica clássica, ou a partir da técnica clássica, com outros elementos que eu trago de vivências, tanto como bailarino, como uma pessoa que tem uma formação para ser professor de dança. Olá, Ernesto, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Ernesto, quando você passou realmente a enxergar a dança como carreira? Fala aí um pouco do teu início de carreira. Primeiro talvez tenha enxergado a dança como uma possibilidade de atividade acessível para um homem aqui no Ceará na década de 80, né? Isso é uma coisa que não estava dada, como hoje, por exemplo, assim, hoje isso é mais comum, embora ainda seja estranho para muita gente, né? Homens fazendo dança. E no começo foi uma vontade de experimentar algumas coisas diferentes do que eu estava fazendo na época. Eu fazia faculdade, fazia engenharia de pesca, nada a ver, né, uma coisa com a outra. Tinha algumas amigas que dançavam, de vez em quando eu frequentava alguns festivais que aconteciam aqui, e achava interessante, via alguns homens dançando, achava bacana, acho que, por que não experimentar isso, né? E havia também uma experiência anterior aqui no Ceará, que foi uma formação que houve no SESI, na década de 70, que lançou os melhores bailarinos daquela época, os melhores bailarinos homens daquela época. Isso foi uma formação de 3 anos que fizeram aqui no SESI, e toda uma geração de bailarinos saiu daqui de Fortaleza e fez carreira de forma significativa no Brasil, até no exterior. Chico Timbó, Flávio Sampaio, Fernando Mendes, Robson Rosa, Chica Timbó. Foi toda uma geração que acabou abrindo um caminho, nem que fosse um caminho subjetivo, ou seja, homens cearenses dançando o Brasil afora, né? E de forma muito bem sucedida. Então tudo isso assim permeava de alguma forma o imaginário local, né? Quando você falava em dança para homens, havia essa experiência, o que de alguma forma tornava mais acessível essa possibilidade de você entrar numa escola de dança para fazer aula, né? Então em 83 eu resolvi dar um tempo do que eu estava fazendo, fazia faculdade, resolvi parar um pouco e fazer capoeira, fazer dança, fazer algumas coisas que eu achava interessantes, e é interessante porque eram atividades que relacionavam trabalho corporal com música, né? Capoeira tem isso, dança tem isso. Eu sempre gostei muito de música pop, e eu gostava muito de ver a performance dos cantores, dos músicos no palco. Então eu sempre relacionei música e movimento. E aí eu comecei a fazer aula de dança em 83, e rapidamente surgiu uma oportunidade de sair daqui. Houve uma apresentação de uma trupe de Campinas aqui, e eles disseram que iam precisar de bailarinos homens para uma próxima montagem. Eu sabia que era uma escola muito grande, que tinha um corpo de baile em que os homens ganhavam para dançar lá, né? E como eu tinha uma tia em Campinas, eu disse, vou tentar aqui, vou ver o que acontece. Durante um ano eu fiquei aqui fazendo aulas de dança clássica numa academia local, a Mônica Luiza. Na verdade eu queria dançar outras coisas, eu queria dançar jazz, mas diziam, não, você tem que ter uma base clássica para poder dançar jazz. E entrei no balé, acabei gostando muito, e rapidamente eu comecei a trabalhar com muita intensidade nas aulas, né? Então eu fui para Campinas, depois de um ano de atividades aqui, e entrei nesse lugar que era já uma academia bem grande, que tinha bastante rapazes dançando, e tinha esse corpo de baile, eles trabalhavam com montagens clássicas, basicamente, e eu tive muita sorte de mal chegar lá e já entrar como estagiário e ganhando para dançar, para aprender a dançar, né? Então eu fiquei 3 anos ali, trabalhando muito, investindo na formação, e rapidamente eu consegui fazer audição para uma companhia profissional, que era o Balé da Cidade de São Paulo, e ser contratado por essa companhia, né? Então assim, foi um processo
praticamente de 4 anos entre o começo e a profissionalização, né? Uma profissionalização de fato, porque você está numa companhia profissional, embora o processo de formação continuasse, porque você entra muito imaturo num contexto profissional desse e tem que continuar investindo na sua formação, né? A gente viu que você realmente investiu nessa formação, né? Você estudou fora, fez pós-graduação na Alemanha. Isso te deu uma visão diferente da dança? O que tem de interessante, primeiro, em você estar num contexto um pouco mais abrangente, é você ter referências, né? Referências múltiplas e referências de qualidade também, né? Você está, no caso, morei 7 anos e meio na Alemanha, 3 anos trabalhando profissionalmente, depois 4 anos estudando. E você está num grande centro, assim, o que tem de interessante? Primeiro, você está atuando num contexto profissional. Segundo, você ter a possibilidade de rapidamente se deslocar para ver grandes nomes da dança mundial. Como era o caso ali, quando eu morava em Essen, eu estava a 1 hora da companhia da Pina Bausch. Então a gente viajava no fim de semana para ver essa companhia. Quando eu estava em Pforzheim, que é uma outra cidade, eu viajava 2 horas e assistia um espetáculo do William Forsythe, que eram 2 dos grandes nomes da dança contemporânea mundial. Então você começa a criar parâmetros assim que são um pouco mais exigentes em termos de qualidade, daquilo que se pode fazer em dança. E naturalmente você estudar, né, a gente começa a estudar depois de estar fazendo dança. É uma possibilidade que você tem de refletir sobre aquilo que você já faz. Eu acho que você dificilmente entra numa formação superior em dança começando do zero. Você entra numa formação superior já com uma bagagem bem extensa atrás de si. Então, a universidade, os conservatórios de nível superior, eles têm como pressuposto uma formação sólida que você já carrega contigo. Então, é um momento que você vai se aperfeiçoar, você vai problematizar a sua atividade, você vai refletir sobre as práticas que permeiam o fazer da dança e isso naturalmente vai te fornecer instrumentos para que você possa continuar construindo o conhecimento em torno da dança, né? Você é professor de dança clássica, né, de balé clássico, mas também migra um pouco para o contemporâneo? A minha formação técnica ela foi predominantemente em dança clássica, né, o que não impediu de travar contato com outras manifestações de dança, como jazz, como dança moderna, algumas técnicas de dança contemporânea, práticas corporais que não são especificamente de dança, mas que complementam o aprendizado do bailarino, como técnica Alexander, por exemplo. E a verdade é que hoje em dia você não pode mais se limitar a uma prática somente de dança, né? Então, depois dessa formação predominantemente clássica, eu procurei outras técnicas de dança, porque tudo isso se torna complementar dentro da formação de um bailarino. Hoje em dia, você precisa ser capaz de lançar mão de vários corpos no seu corpo, ou de várias corporeidades no seu corpo, né? Você é frequentemente solicitado a dançar repertórios de vários coreógrafos, mesmo numa companhia clássica. Por exemplo, te dá como exemplo a Ópera de Paris, que sempre foi um bastião da dança clássica, né? Uma das grandes companhias clássicas do mundo. Hoje eles dançam William Forsythe, que é um papa da dança contemporânea, eles dançam Pina Bausch, que vem da dança expressionista alemã, que praticamente criou o teatro-dança. Então, você tem que ser capaz de migrar de um contexto estético para outro, muito rapidamente. Porque às vezes você tem que constituir um repertório para uma temporada, em 1 ano você tem que aprender 3 balés de coreógrafos totalmente diferentes. Então, hoje em dia também, quando você ensina uma técnica de dança, você tem que estar visualizando isso sempre em correlação, certo? Eu não posso tratar a técnica clássica como uma coisa
única e absoluta em termos de organização corporal, né? Eu tenho que ser capaz de lançar mão na verdade, eu tenho que ser capaz de lançar vários olhares sobre aquilo, né? E aí, nesse caso, você tem condições de imprimir, assim, o teu estilo de dança? Eu acho que todo professor, ele vai trazer algo de pessoal na sua abordagem de uma determinada técnica, né? Eu acho que o que pode diferenciar um professor do outro é justamente a maneira como ele se aproxima, né? Como ele aborda aquela forma de organização corporal. E eu acho que o que eu tento fazer na minha atividade como professor é justamente enriquecer esse trabalho com a técnica clássica, ou a partir da técnica clássica, com outros elementos que eu trago de vivências, tanto como bailarino, como uma pessoa que tem uma formação para ser professor de dança, mas do encontro com outros professores, do encontro com outras técnicas, da própria reflexão acerca do que é a dança hoje, do que é uma formação em dança hoje, né? Hoje em dia, quando você se propõe formar, é um termo complicado, né? Mas quando você oferece uma oportunidade a um estudante de dança a travar contato com várias técnicas de dança, na verdade, o que você está tentando fazer é dar oportunidade para que ele possa fazer escolhas mais adiante, né? Que ele possa dizer mais para frente assim, o que eu quero fazer, né? Então, é importante que ele tenha acesso de forma qualificada a essas várias possibilidades, né? Mas que você não determine o que ele vai ser. Você não pode determinar para um artista o que ele vai ser, né? Você pode oferecer, você pode facilitar o encontro dele com possibilidades, né, para que ele depois decida o que ele quer ser. E eu acho que dentro da técnica clássica, assim, eu tenho uma abordagem muito direcionada para os elementos que constituem aquela técnica. Mas o que eu tento fazer, talvez seja um diferencial, é você tentar evidenciar um pouco o que está por detrás daquela técnica. Ou seja, você está trabalhando com uma técnica que foi criada, tem praticamente quatro séculos de existência, que pressupõe toda uma ideologia por detrás dela, que determinou uma certa concepção estética, uma forma de organização do corpo, que funciona assim, né? E ela não é a única que existe, ela é uma das possibilidades de organização do corpo que é condicionada, essa forma de organização do corpo, ela é condicionada por determinados aspectos que têm origem num determinado contexto social, político, econômico. Então, na medida que você fornece esses elementos de leitura para o bailarino, acho que você enriquece o olhar dele sobre uma determinada forma, uma determinada manifestação de dança, né?